A mesa é composta pelo nosso querido Paulo Vanucchi, nosso querido Jefferson Lima, secretário nacional de Juventude do PT. E eu vou passar a palavra para Jefferson, para, em 15 minutos, ele fazer a intervenção dele. Depois a gente passa para Paulo e a gente abre para inscrições no plenário. Bom debate para a gente. Quando a gente fala em reforma política e a crise democrática representativa, eu queria iniciar pontuando que o atual sistema político brasileiro é muito fruto, né, dos atrasos que a gente vivenciou em vários anos, inclusive do sistema do período da ditadura militar, da militarização no nosso país, todos os requisitos de forma negativa que atingiu o nosso atual sistema e que ainda atinge hoje, né? Um sistema que não privilegia, na palavra bonita, a democracia representativa, que, de fato, as pessoas que estão no nosso parlamento, no executivo, no legislativo, de fato, deveriam estar representando, né, os interesses do povo brasileiro. Só que, infelizmente, hoje isso não está sendo concretizado como o desejo da sociedade precisa. E é um pouco do debate que a gente está querendo fazer aqui hoje, e pegar esse link com a reforma política, que está na ordem do dia, que já era da ordem do dia do Partido dos Trabalhadores, que sempre defendeu isso, mas depois das mobilizações de junho de 2013, eu acho que a sociedade brasileira como um todo passou a ter uma atenção maior em relação ao que é que, de fato, a democracia no país representava, em especial para segmentos como a juventude, as mulheres, os negros, os companheiros e companheiras que militam no movimento LGBT e várias diversidades do povo brasileiro. Então, quando a gente fala em democracia representativa, é isso, é o interesse, né, do povo, inclusive, de estar sendo representado por aqueles instrumentos, por aqueles atores e atrizes que estão, vamos dizer assim, no Congresso Nacional, nas casas legislativas, na Câmara de Vereadores e no Executivo. Em 2013, isso foi colocado em xeque. Colocado em xeque por quê? Por vários erros e vários equívocos de todo o sistema político brasileiro. Não somente por algumas pessoas, não somente por alguns casos isolados, vamos dizer assim, de equívocos de algumas pessoas na política brasileira, mas por todo o sistema político brasileiro. E se isso não acontecesse mais recente, agora, como aconteceu, ia acontecer daqui a um tempo para frente. Porque o nosso sistema político, infelizmente, é um sistema que, na teoria, né, é um processo um pouco avançado, mas na sua prática ainda tem muitas dificuldades e que não representa, de fato, o interesse do povo brasileiro e aquelas pessoas que precisam se sentir representados nesse processo. Nós temos instrumentos muito importantes: plebiscito, referendo, conselhos, conferências, que são instrumentos que valorizam a participação popular, a participação do povo, a participação de segmentos que não estão conseguindo colocar hoje, né, a sua voz como uma sintonia necessária no debate político do povo brasileiro. Eu vou pegar aqui alguns dados, bem rápido aqui, alguns números que relatam um pouco do que é hoje o Congresso Nacional. Hoje nós temos aqui uma participação que não consegue... Uma participação no Congresso Nacional que não representa, de fato, o que é que está no cenário da política, no cenário da sociedade brasileira. Quantos jovens hoje são deputados federais, deputados estaduais, vereadores no nosso país? Quantas mulheres, quantos por cento tem de mulheres hoje na Câmara Federal? Pegando um exemplo mais objetivo. Quantos negros e negras estão hoje sendo representados, né, por aqueles que, de fato, deveriam representar o interesse dos negros e negras? Aí você pega pautas estratégicas importantes, como o PL de alta resistência, que nós colocamos na semana passada, acho que o Paulo Teixeira falou ontem, quem acompanhou, para votação no Congresso Nacional, em regime de urgência, foi derrubado. Mas por que foi derrubado? Que, de fato, aqueles que estariam lá deviam representar o interesse de uma população que é a maioria negra, e o povo negro está lutando por um PL que visa coibir o extermínio da juventude negra. Então, são essas contradições que vêm colocar em xeque a nossa democracia representativa, o que, de fato, significa isso. E as mobilizações de junho colocaram muito isso, e hoje está muito forte no nosso país, né? Muito em sintonia com essa nova gramática, vamos dizer assim, que a sociedade brasileira vem implementar durante esses 10 anos, né, num governo mais esquerdo, num governo mais democrático. Que gramática é essa? É uma gramática em que a população tem uma linguagem e busca um diálogo cada vez mais plural, horizontal, colaborativo com os governos, independente de qual partido que seja. E se for o governo do PT, isso tem que ser mais avançado. Essa linguagem, essa nova gramática, que uma parcela da sociedade brasileira conseguiu compreender nas mobilizações de junho, tem esse sentimento de que a democracia
é importante, é valorizada, mas nós precisamos, de fato, ter uma democracia que dialogue com o povo, como o nosso presidente Lula bem disse, eu sou nordestino e gosto muito disso, olho no olho. Ele disse bem assim, Vanu conhece bem. Ele disse isso para toda a juventude e disse também para mim numa reunião que a gente teve da juventude do PT, um debate. Não desista da política, participe. Se não encontrar em outros o político que procura, você pode achá-lo em si mesmo. Obrigado e vamos à luta. Obrigada, Jefferson. Quero fazer uma saudação especial a toda a companheirada que acompanha a gente pelo Linha Direta. É um prazer ter vocês aqui conosco também. Vamos lá? Vamos sim. Querido Paulo Vanucchi. Obrigado. Obrigado. Quando o Jefferson falou que ia citar um pensador nordestino, eu falei, ou é Patativa de Assaré ou é Lula. Bom, veio Lula. Bom, é uma grande alegria estar aqui, nesse evento que sinaliza a atenção para o desafio maior que o partido tem hoje, nessa quadra 2014, o imediato às eleições, mas o maior é equacionar essa questão juventude, novos meios, rede social. Então, é uma grande junção de tudo isso. E eu peço licença para fazer uma fala que hoje, um pouquinho mais vinculada ao meu vício humano, que é o vício de formador. O meu trabalho mais estruturante da minha vida inteira é o trabalho de formação sindical, formação política. Então, eu não quero entrar muito no debate, até porque tem gente tão capacitada quanto eu, ou mais, para fazer esse debate com os temas, com a compreensão maior do partido, da sua realidade interna. E eu acho que contribuo melhor, se vocês me permitirem, sem pedantismo, eu fazer um pouco de um resgate do que é representação. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, nós vamos dar um passeiozinho, não pelos últimos 10, 30 anos, mas pelos últimos 30 séculos. Bom, o Burke ele tem um documento importante para o nosso debate, que é a carta fala aos eleitores de Bristol, a terra dele. Speech to Electors of Bristol. É o documento mais forte até hoje, sagrado, em defesa da representação. Ele agradece os eleitores e diz, olha, eu vou continuar a vida inteira levando em conta o seu ponto de vista. Etc. Mas lembrem-se que o parlamento não é um fórum de 200 embaixadores de interesses. Nós aqui discutimos por uma nação só. Então, aí tem uma base conceitual importante do nosso problema. A ideia, inclusive, de recall, o referendo revogatório, que à primeira vista parece uma coisa flamante para nós, legal, a gente se reúne e demite o nosso representante porque não funcionou. Cuidado, acaba de ser demitido o prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, ex-guerrilheiro do M19, um processo que terá problemas com a questão do lixo, e é a direita colombiana que não quer aceitar a ideia de que o ex-guerrilheiro possa ser um dirigente, daqui a pouco senador, daqui a pouco presidente. Um país que ainda está fazendo a negociação de paz com a guerrilha lá em Havana. Então, não é uma situação diferente do Brasil. A guerra é presente, tem áreas em que o Estado não entra, tem pessoas sequestradas pela guerrilha, pessoas que estão lá há meses, inclusive. É um quadro complicado, mas eu só falo isso porque o recall ele está ligado, geralmente, a distrito. E nós, no PT, temos muitas dúvidas, nunca fizemos um cálculo muito bom sobre vantagens e desvantagens do distrito. Até porque nós temos importantes parlamentares que são parlamentares gerais, dessa visão do conservador Burke, de que eu estou ali preocupado com a nação, não estou só. Então, uma ideia possível, vamos rachar no meio, distrital misto, metade, metade. Então, você garante um pouco da representação geral. O que é? É uma saída horrível? Uma saída horrível. Então, debates que também não me cabe aqui resolver.
eu quero dar aportes para uma reflexão e para o debate de vocês mais rico. Eu termino lembrando o que é muito importante, é de que essa brincadeira toda já ia muito bem, mas ela começou a ficar boa mesmo quando entra em cena um novo ator chamado classe trabalhadora moderna, que durante muito tempo nós chamamos de classe operária. Depois atualizamos para entender que não, o operário ele está tendendo agora estatisticamente a virar 3%, 2%, 1%, e não 50%, como chegou a ser na Bélgica da Revolução Industrial, 45% na Alemanha, né? Ser governo democrático é inventar, é mudar, é recriar, é refundar. Chauí, o tempo todo, fala a democracia é reinvenção permanente da política. É uma leitura de Lefort, talvez a frase mesmo não seja dela, ela é uma grande divulgadora. Então, eu termino essa minha introdução de resgate de fundamentos para que a gente possa fazer aqui, nesse camping digital, uma articulação que compreenda as nossas possibilidades, que compreenda os nossos problemas e não entre na discussão de ninguém me representa e vamos lá fazer manifestação e pular em cima do telhado do Legislativo em Brasília, da Assembleia ou da Câmara Municipal, como se todos fossem iguais, como se ali tivesse o mal comum, né? Ali está a mesma divisão da sociedade, está presente. Nos judiciários, até neles, que no Brasil de hoje são o polo mais conservador dos três, o polo que se recusa a acatar a questão aí de que a anistia de 79 não protege torturadores, os torturadores têm que ser responsabilizados, têm que ser mostrados para o Brasil com todos os detalhes do que fizeram, seus nomes, quem financiou, quem estimulou, quem mandava em Brasília. O judiciário ainda resiste, executivos avançaram, legislativos avançaram, e junho representa o que mesmo? Representa a percepção para nós de que todos os nossos avanços não foram suficientes, é preciso ir mais. A Dilma reagiu muito bem, o Lula muito bem, na linha de que o país se orgulha de ter isso. Precisamos de ter humildade para ouvir isso, agora, mudar. Eu acho que de junho para cá, ainda não deu um ano. Nós mais entendemos e aceitamos do que mudamos. Obrigado, gente. Ficou bem nítido na fala do Paulo que a política, diferente do que a gente está ouvindo muito por aí, não é uma arte, a política não é um hobby, não é um estado de espírito, não é um negócio, a política é uma ciência. A ciência tem objeto de estudo, tem dado, tem informação, tem um conjunto de pensamentos que ele aqui discorreu brilhantemente, que vale a pena a gente lembrar, e que ficou nítido na exposição dele também, que foi a forma mais democrática, a invenção da política e a construção dos espaços democráticos, foi a forma mais avançada e elevada que a sociedade, que a humanidade conseguiu produzir para organizar a nossa sociedade. Não teve outra forma. A igreja não deu conta, só a filosofia não deu conta, enfim, e por aí foi. E é importante a gente se imbuir desse espírito e compreender um pouco disso, porque esse não é um debate novo, né? O debate sobre a reforma política, para nós, ele é fundamental. E vale a pena lembrar também que esse pensamento que o Vanuc terminou dizendo aqui, do pensamento único, ele também está em voga há, pelo menos, a gente tem uns 20 anos de debate sobre as luzes da pós-modernidade, né? Que reparte a gente, reparte, como se nunca a possibilidade de ser coletivo fosse legítima e como se nunca a possibilidade de se reconhecer no outro como um sujeito também oprimido ou também parte de um processo de construção não fosse legítima. Então, pensando nisso, falando um pouco sobre a nossa situação conjuntural, que eu estou imaginando que o Jefferson tenha falado um pouco sobre nossas condições específicas, o Vanuc falou mais geral, eu queria falar um pouco da nossa função como militante partidário, que eu acho é um pouco do lugar de onde eu falo com tranquilidade, com vontade do que eu faço, do que eu gosto de fazer, né, e lembrar um pouco da nossa história do PT. Né. Vale lembrar que, na história do Brasil, esse processo de construção de uma representação democrática
teve um avanço significativo com a possibilidade dos trabalhadores poderem se organizar no seu partido, né? E que cabe a nós, a Fundação, nós, militantes do PT, e a Fundação do PT, um marco na história do Brasil. Antes disso, a gente não tinha uma organização onde pudessem transitar inúmeras teses de pensamento, como a gente vivia sob as luzes das ditaduras anteriores, e a gente também não podia ter representações de organizações populares, como o próprio movimento popular, os movimentos de igreja, enfim, jovens, as mulheres, e é o Partido dos Trabalhadores que traz essa possibilidade à história do Brasil, da gente ter uma organização que enfrentava aquela conjuntura política, e é sobre aquela conjuntura que vale a gente lembrar que é daquelas luzes que a gente vive até hoje, né? Sob as luzes de um Estado constituído numa transição negociada, num fim de uma ditadura militar, civil e militar, porque vale lembrar um outro dado aqui que o Vanuc deu, é importante e fundamental que a gente saiba quem instalou esse golpe, quem financiou esse golpe, inclusive para a gente entender como é necessária a reforma política hoje no Brasil. É sob as luzes da negociação do colégio eleitoral, que o PT foi contra, foi sob as luzes da negociação da Constituição de 88, que o PT disputou até onde não pôde mais, que desde então, ou desde muito antes, ou desde quando a gente nasceu, a gente fala sobre reforma política no Brasil, e uma reforma política não consentida ou não negociada com essas grandes maiorias, mas sim constituída a partir de instrumentos específicos e ouvindo a classe trabalhadora. Então, sob essas luzes, vale lembrar que ela constituiu um conjunto de monopólios no Brasil, né? E esses monopólios continuam governando e continuam sendo maioria do nosso Congresso. Nós ganhamos uma eleição, ou duas eleições, ou muitas eleições, e, como disse o Vanuc aqui, nós fizemos um conjunto de transformações significativas no Estado brasileiro e para o povo brasileiro. Agora, é verdade que elas não são suficientes. E é verdade também, cá entre nós, que não precisava junho acontecer para a gente saber. O fato é que, quando junho aconteceu, uma novidade, eu nem gosto de chamar muito assim, porque o termo é muito abrangente, mas na luta de massas, na história da luta de massas do país, ou na história de mobilizações do país, pela primeira vez em 30 anos, o PT não estava na frente dela. Ou não estava na linha de frente, na mobilização, na vanguarda. Essa era a novidade. Então, antes de junho, um pouco a gente já sabia disso. Por quê? Porque já tinha tido a mobilização dos trabalhadores, a CUT já estava fazendo debate sobre as 40 horas, nunca parou de fazer o debate. O Movimento Sem Terra já dizia que a reforma agrária não avançou no Brasil e que precisava avançar, e que ela avançava a pequenos passos. A juventude já dizia que este Congresso não nos representa, é o Congresso que está fazendo novelinha para aprovar a regulamentação da mídia no Brasil, para aprovar os marcos da internet. Estava lendo aqui nosso guia da direita brasileira, que é a Folha de São Paulo, explicando para a gente como é que o Congresso, como é que os senadores estão fazendo uma manobra para impedir que a votação aconteça, para privilegiar Dilma no processo eleitoral. Como se só se movesse no Brasil alguma peça no xadrez da política para ganhar ou para perder a eleição. O povo brasileiro nunca entra na conta. O avanço do pensamento democrático, das condições de aumentar as liberdades individuais, nunca entra na conta. Entra só na conta aquilo que interessa para os grandes monopólios. E eles continuam aí. Gente, eu queria pedir a todo mundo uma saudação especial para os mais de 3.200 companheiros que acompanham a gente. É muito bom estar com vocês aqui também. Vamos abrir as inscrições. Eu acho que a gente podia deixar o crachá. Sem crachá? Então, a gente deixa o nome. Boa tarde. Eu sou o Jorge, sou do Rio de Janeiro, estou morando há 3 semanas em São Paulo. E eu acho que, assim, no espírito que a Luciana, em algum momento, citou, de alguns Judas que a gente tem que citar, eu acho que falar de reforma política e crise democrática representativa, necessariamente, eu acho que, para a gente, enquanto PT, um partido institucional, um partido que disputa a institucionalidade, eu acho que lembrar do Vacareza, eu acho que é sempre bom, no sentido do que a gente não pode repetir, no sentido do que a gente não pode aceitar, no sentido mesmo de não se adaptar ao que está colocado.
Porque eu acho que essa crise de representatividade, a gente às vezes pensa que é uma coisa distante, mas não é uma coisa distante. É uma coisa que existe no nosso partido, é uma coisa que existe na nossa sociedade como um todo, é uma coisa que existe na nossa educação. A gente é da geração, essa coisa que a Luciana falou, já é da geração que trouxe a gente até aqui. A gente era de um período de que a gente via o PT pautando a conjuntura. A gente via assim, o PT pautava a conjuntura nacional. O que todo mundo ia discutir era o que a gente estava discutindo lá no Fórum Nacional de Lutas, que a gente via tanto o partido, tantas nossas entidades lá representadas. E agora, este momento que a gente vive de crise de representatividade, eu acho que é o momento da gente, enquanto juventude, enquanto pós-juventude, enquanto filiados, ir para os fóruns de discussão e, de novo, pautar a conjuntura e, de novo, pautar a reforma política do jeito que a gente quer. Né? Do jeito da gente pautar essa representatividade da forma que a gente tem. Luciana falou muito bem, né? A gente, o PT, ele foi protagonista nisso. Né? Trabalhador não discutia política. Trabalhador não discutia política. Trabalhador ficava lá, só trabalhava, só votava, só era chamado de quando em vez para votar e homologar. E aí a gente fez diferente quando a gente criou o PT. A gente não estava lá, mas quem estava criou o PT. E aí viemos, né? E agora vem cada vez mais gente jovem. E eu acho que a nossa tarefa agora é construir o plebiscito, construir o abaixo-assinado do PT em cada fórum, em cada núcleo de universidade, em cada grêmio estudantil e fazer esse plebiscito acontecer. E mesmo, como o companheiro falou, mesmo a gente tem um parlamentar que sabota dentro do Congresso Nacional a posição do PT, a gente dizer que tipo de reforma a gente quer, que tipo de orçamento participativo a gente quer. O companheiro fez uma objeção de que hoje a luta principal é resgatar as reformas de base do período João Goulart. Né? Sim, claro, são reformas, né, que foram derrubadas até de forma castrense, né? Foram destruídas. E por quê? Porque a gente não tem, né, uma reforma política hoje, dentro da sociedade, a gente não tem uma reforma política que viabilize as demais. Então, pessoal, essa é a reforma fundante, essa é uma briga que o PT tem que assumir. Como que a gente vai enfrentar o debate com a juventude e falar o que é necessário para atingir o poder no modelo que aí está? Como que nós vamos mostrar, com toda essa mídia contra a gente, inclusive nas redes sociais, todo dia é Petrobras, 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 ninguém fala de CPTM e metrô. Como a juventude petista, que aqui é numerosa, mas são esmagados nos debates, nas suas cidades, nos seus locais de militância, e muitos petistas ficam retraídos de enfrentar o debate e não se posicionam, apenas curte lá, de forma bastante modesta, moderada, para não se expor. Parlamentares nossos não se expõem. Então, o que eu ia pedir para a juventude, para a mesa, é: vamos para o debate, vamos falar com clareza, olhando olho no olho, o que é preciso fazer nesse modelo que está aí e o porquê da mudança, e vamos nos posicionar, mesmo que a gente se exponha. Coragem, ousadia, e vamos continuar mudando o Brasil. Como que nós vamos enfrentar essa constituinte? Hoje, o Álvaro Dias colocou a senha, né? O nosso negócio agora é alimentar as notícias ruins contra a Dilma, porque ela começou a cair. Vamos alimentar as notícias ruins, porque aí eles têm a mídia que é aliado deles. Essa é a minha preocupação. A importância da reforma política é tão grande quanto a da mídia, mas eu acho que a da mídia tem que vir antes. Obrigado. Como é que a gente vai enfrentar uma mídia que está todo dia metendo pau, metendo pau, metendo pau? Como? Na rua, na base. Coisa que a gente sempre fez na nossa história. A gente vai deixar de fazer, a gente vai deixar de fazer esse processo, pessoa por pessoa, conversando, um por um. Não é esse o processo que a gente sempre fez? Agora a gente vai ter medo dele? Não. A gente tem que continuar avançando. A gente tem que construir a lei de iniciativa popular, o plebiscito popular, porque é só assim que a gente vai avançar. E nunca tendo medo de avançar. Obrigado. A crise de representatividade está muito latente hoje no nosso partido. É fato para todos que o partido, a direção, defende uma proposta de reforma política, mas outros parlamentares estão lá, vide o exemplo maior, um Vacareza da vida, e defende outra proposta. E aí vai no, como a companheira chamou, guia da direita, né? Que é a Folha, e chama o PT de stalinista.
Então, a maioria do PT, ou até a minoria que o critica por ter uma posição conservadora contra o PT, agora é taxada de stalinista. Então, eu pergunto como a direção resolve essas questões. Porque a gente vê, por exemplo, quando você tem desvios mais à esquerda, quando alguém critica uma aliança com o Sarney, por exemplo, aí a direção vai lá e pau na galera. Aí, quando você tem uma opinião diferente da reforma política do PT, tudo bem. Olhem para essa mesa, por favor. E aí, quando eu peço que olhem, eu quero que vocês... Porque essa mesa é representatividade. Essa mesa constitui exatamente o que nós somos. Mulheres jovens, homens negros, mulheres, homens. Isso é o PT. Velhos. Essa mesa é o PT. É isso que nós somos. E quando a gente não prioriza e não constrói o exercício de fazer esse tipo de análise, é por isso que a gente tem crise de representatividade. É por isso que o PT, muitas vezes, perdeu a mão das mobilizações que aconteceram em junho. Eu trabalho na área da cultura, por exemplo. E eu tenho uma dificuldade muito grande, que é assim, quando a gente vai chamar as pessoas para participar, a gente tem uma dificuldade muito grande que as pessoas participem. Então, mesmo o cara que estava gritando lá em junho, quero, né, que estava lá reivindicando, eu chego para esse cara e falo, cara, vai ter uma conferência de cultura, você é músico, você é do hip-hop, você é artista, você tem que estar lá, e isso, a conferência é um momento de participação, que a gente quer escutar vocês para saber o que a gente faz a partir do que vocês querem. E a galera não vai, cara. Assim, é uma dificuldade muito grande. E eu dialogo com outras cidades e vejo que essa dificuldade não é só na minha cidade. Né? E a gente enxerga isso, claro, a gente pega qual que é o maior... Hoje, a formação... existe espaço de educação fora da escola, mas o maior responsável pela formação ainda é a instituição escolar. E quando a gente vai para a instituição escolar, a gente não vê nenhum tipo de educação para participação, a gente vê educação para representatividade. Tentando compreender e discutir essa questão da juventude, até o professor André Singer, ele fala que todas essas manifestações, toda essa juventude nas ruas é um fruto do sucesso dos 10 anos, de todo esse tempo do governo do PT, que é uma juventude emancipada, é uma juventude que vai à rua brigando por direitos, é uma juventude que tem acesso à universidade, que tem acesso ao trabalho, ou seja, essa juventude está emancipada para discutir, para brigar e para fazer política. Só que essa mesma juventude ela tem uma dificuldade de compreender as caras, de compreender as diversas cores desses partidos. Ela tem dificuldade de compreender que o PT foi o partido que trouxe essa emancipação para ela. Queria perguntar para a mesa de que forma o PT consegue dialogar, tenta dialogar ou pode dialogar com essa juventude para mostrar as caras, mostrar a diferença do PT e até que ponto uma radicalização à esquerda, uma volta, um retorno às origens, ao PT histórico, a toda a formação histórica do PT, não é um elemento fundamental para dialogar com essas mudanças, com essa juventude emancipada. Vamos andar, gente. Vamos andar. A reforma vai ser aquilo que a gente construir com mobilização. Porque não adianta a gente também falar, vamos ter reforma, somos a favor do plebiscito, e não ter engajamento do PT. Se a gente não se engajar, não vai ter a reforma que nós queremos, nós vamos ter, sim, retrocesso. Então, acho que faz parte do nosso papel, e para as mulheres, especialmente, é fundamental ter uma reforma política inovadora, que garanta a representação da mulher que ela tem na sociedade, nos parlamentos, que garanta a voz e a representação das chamadas minorias. Eu acho que isso é fundamental, e nós temos que parar de falar assim, não, o que vai ser isso? Não, vai ser o que nós construirmos. É isso que vai ser. Então, vamos à luta, companheiros. Muito obrigada. As regras que estão em vigor hoje, ela não favorece o oprimido, ela favorece o opressor. Quando se fala da mídia, eles são 6 famílias, nós somos milhões. Porque cada vez que você vai na internet e faz um comentário, alguém leu, alguém viu sua foto no Instagram, você é mídia. Você é igual. Só que nós temos que entender qual é o nosso tamanho. O opressor sempre vai ser menor do que a quantidade de oprimidos. Essa é a disputa. Essa é a disputa. A mudança que a gente quer para o nosso país, ela tem que partir de dentro. Nós temos que ser exemplo dessa mudança, né? Então, eu queria deixar aqui uma provocação, que é, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de construir as nossas chapas. O que significa colocar um nome feminino numa chapa?
O que significa colocar um nome jovem numa chapa? O que significa uma construção de uma candidatura jovem? É um custo, é difícil e, às vezes, é inimaginável. Mesmo tendo as possibilidades, a gente está apoderado do discurso, a gente saber que temos que protagonizar isso, é difícil, porque nós cedemos ao jogo financeiro de tal forma que isso nos engendra. Né? Então, acho que a gente tem que repensar essa forma de organização, repensar o nosso PED, vamos dar uma reformulada nisso, porque, sem isso, nós não vamos conseguir reocupar o nosso espaço junto às massas. Né? A gente não consegue dar essa resposta porque a gente vai estar muito distante, a gente não consegue sintonizar com esse discurso. Né? Deixa eu ver aqui, que eu fico muito nervosa. Acho que é isso mesmo. Assim. Quando a gente vai pensar essa reinserção junto aos movimentos, acho que a gente tem que avaliar com cuidado e humildade, porque não vai ser de forma dirigente que nós vamos estar ali inserido mais. Acho que é chegado um momento da sociedade, de fato, protagonizar essa luta. Né? A revolução ela só vai acontecer dessa forma. Não, claro, a gente está longe dela e tal, mas a gente tem que aprender a estar do lado do trabalhador e permitir que ele seja o protagonista dessa luta. Então, é isso. Obrigada, Bela. Pedro e depois Fagner. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Pedro, eu sou de São Paulo. Eu vim para dizer as coisas mais no sentido do que o companheiro de Minas e a Martinha colocaram aqui também. Né? A gente não pode ter medo de enfrentar os processos, de participar, por achar que nós vamos ter retrocessos, né? Porque vai ser realmente aquilo que a gente construir. E por isso a gente não pode ter medo de estar nas ruas, a gente não pode ter medo de falar nas universidades. Sou do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP. Né? Então, a juventude brasileira, ela está aí, ela demonstrou que é capaz de debater na política, de mobilizar, né? E não só no ano passado. Né? Ela vem demonstrando isso há muito tempo. Então, acho que quem pensa que a juventude brasileira pode matar o PT, acho que está enganado. Né? Eu acho que a juventude brasileira vai salvar o PT, porque é essa renovação que o nosso partido precisa para continuar fazendo as transformações que a gente faz. Estamos avançando no processo de reforma política, estamos criando essa consciência, os conscientes do PT e os democráticos e os socialistas e não os oportunistas. Então, nós estamos aqui hoje debatendo isso porque a gente precisa ir para a rua, precisa passar essa importância para a população, para a nossa própria sobrevivência e o nosso próprio projeto de sociedade democrática e socialista do futuro. Obrigado, companheiros. A questão que pauta, principalmente para a gente, aí, quem tem alguma dúvida de como conseguir fazer a reforma política que a gente quer, é por essa participação, fazendo através da Constituinte, do plebiscito popular, que a gente vai conseguir mobilizar a população brasileira para as nossas causas, para a maneira que a gente quer que seja feita a política, sem o financiamento privado de campanha. Como você vai trazer essa juventude para o debate? Para continuar construindo o partido. Construindo a sociedade mais justa. Nós estamos perdendo espaço para isso. O PT perdeu isso. O PT ficou velho. Não nos representa. Acho que os companheiros que falaram que tem candidatos hoje eleitos do PT que não nos representam. Porque não é isso. Por exemplo, começou a participar do processo. Começou a participar do processo não votamos na Constituinte, porque a Constituinte não representava, tinha todas essas dificuldades. O que acontece é o seguinte, então, tudo bem, esse sistema estou falando na questão da reforma política. Só que assim, nós participamos desse jogo. Nós fomos para o jogo, elegemos Lula, elegemos reeleição, elegemos a Dilma, e agora? Nós vamos levar pau com essa porra, do jeito que está desse jeito aí. Porque senão não dá para se fazer isso. Por quê? Porque assim, não dá para aceitar o que está acontecendo. Tudo bem que tem toda uma imprensa por trás, a imprensa, a grande imprensa, por trás disso. Mas isso, e qual é a reação? Que a reação que nós estamos tendo? Nós vamos levar pau por isso.
Não pode, porque assim, eu ajudei a fundar esse partido, sempre defendi esse partido e nunca participei de nada, caramba. Eu tenho que acreditar no que eu faço. Acho que isso, eu não sei como é que se resolve, Paulo. Assim, você tem uma história, assim, eu te acompanho, talvez você nem me conheça, mas, assim, por escrito, porque você faz, a gente sabe. E como é que eu, sabe? Eu acreditei em tudo isso, como é que eu faço, rapaz? Pensa bem. Desculpa. A gente tem que criticar, mas a crítica tem que ser construtiva, né? A gente não pode criticar, fazer aquela crítica taxativa. O companheiro Vacareza nós temos divergência e tal, mas a questão também é do Diretório Nacional, que aprovou a permanência dele nesse grupo. Então, a gente tem que repensar e também cobrar a direção do nosso partido. E eu quero um pouco me solidarizar com o companheiro Vacareza, porque a responsabilidade não é toda dele, porque teve o consenso do Diretório Nacional do partido. Eu achei genial esse debate aqui hoje, além do tema em si, mas por um outro motivo importante, que é a possibilidade de botar dentro da mesma sala várias gerações para provar uma coisa na história, a gente destruir um mito que foi construído aqui. Não existiu em nenhum tempo na história do país um partido que empolgou mais a juventude brasileira do que o Partido dos Trabalhadores. Há 33 anos fazendo a luta política pelo direito ao sonho, pelo direito a sonhar todo dia, pelo direito a acordar de manhã e fazer luta e se representar, enfim. E isso a gente não pode perder nunca de perspectiva, né? Eu acho sentido ouvir a fala do Hélio e a fala do João aqui, porque eu sou uma paulista que virou baiana, eu aprendi um negócio na Bahia que é genial, que chama ancestralidade. A gente não pode negar nunca quem veio antes da gente. E depois de passar 2 meses falando sobre esse negócio de 50 anos do golpe militar, não é possível começar qualquer fala referenciando quem veio antes, né? E vocês que vieram antes e estão fazendo essa fala aqui hoje, para mim são a prova de que o sonho nunca envelhece mesmo, né? São gerações que foram nos mostrando isso. Enfim, emocionada, estamos todos, né? Então, e eu acho que é importante a gente entender o que é o PT, galera, numa boa, para a gente não ficar criando, às vezes, uma ideia mítica e pedindo respostas. A gente não tem respostas sobre o que acontece na direção do PT. O PT, exatamente porque é o instrumento mais democrático produzido pela nossa sociedade, é um partido sempre em disputa. A gente disputa o PT todo dia. Todo dia você escreve um texto, todo dia você participa de um fórum. Só existe aqui também. Não se iluda, não, que não existe outro partido no Brasil. Eu não vou falar do resto do mundo, que é muita pretensão da minha parte, mas não existe outro instrumento nesse país que organize mais o povo para fazer luta do que o nosso partido. Nós não podemos perder isso de perspectiva. Agora, é verdade que a nossa tropa está ferida. Para além da nossa tropa estar ferida com todos os processos que nós vivenciamos nos últimos anos, nós temos uma outra coisa que é importante entender. Aí, e queria falar em especial para o pessoal que pediu para a gente resolver o que faz para mobilizar a juventude. Bom, primeiro, lembrar que o PT é isso. Nós somos os principais organizadores da juventude brasileira na história do país. Segunda coisa que é importante a gente lembrar. A juventude do PT, essa que hoje aqui está representada pelo Jefferson, pela Vivian nessa mesa, a juventude do PT tem uma trajetória de luta que mudou a história da juventude brasileira para os próximos 30 ou 40 anos. Eu queria começar com a frase seguinte: nunca menos. Eu acho que todo esse processo que a gente vem vivenciando no Brasil eu sempre levo essa frase um pouco comigo. Nunca menos é o que a sociedade quer no nosso país. Nós temos que defender muito o que o nosso governo fez. E não foi pouca coisa, não. O que a Lu colocou aqui, Instituto Cidadania, eu estava iniciando minha trajetória lá no meu estado de Sergipe, aprendendo um pouco com o Deda, lá com o Zé Eduardo Dutra, com outras pessoas. História da militância do PT. Começando minha trajetória de luta. Mas vocês acham que o ProUni, o ProJovem, o Pronatec, Juventude Viva, vários outros programas, saiu da cabeça do Lula? Ou da cabeça da Dilma? Não, companheirada. Saiu de fóruns como esses aqui. De loucos e loucas que ficavam feriados e mais feriados debatendo, estudando, construindo política. Entendeu?
avaliando o cenário, a conjuntura. Isso é estratégia, isso nós precisamos defender. Isso que nós podemos defender. Eu acho que o primeiro passo é isso. O segundo, para a gente poder dialogar, sempre a juventude tem sonho. Nós temos sonhos, nós temos desejos. Isso é da nossa geração. E o que já passou, beleza, Vanu, que fizemos muito, está lá na paisagem, está lá no muro, na paisagem, está no livro de história. Mas aí, qual a perspectiva daqui para frente? Qual a narrativa que nós vamos apresentar daqui para frente? Com a mesma linguagem de 10 anos atrás? Não, o Brasil mudou muito. Mudou por causa de nós. Responsabilidade nossa. Então, nós precisamos compreender um pouco disso. A nossa linguagem, a nossa gramática mudou. A linguagem e a gramática do povo brasileiro mudou. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar sintonizados com isso, e esse é um desafio que está colocado. A pauta da mobilidade digital, a pauta do direito ao território, é ter ousadia de acreditar que esses instrumentos são instrumentos que mudam a vida do povo brasileiro, que mudam a vida da juventude, mas mudam a vida de uma família. E aí, que tal Minha Casa Minha Vida para a juventude brasileira? Por que não? Por que não? Ou o jovem só precisa de educação? O cara que constitui uma família também, e o Minha Casa Minha Vida para a juventude brasileira. Enfim, queria problematizar, obrigado e vamos à luta, que a vitória é nossa. Eu vim para cá e tinha medo de encontrar uma juventude um pouquinho que fosse chapa branca. E está muito claro que não encontrei, né? Pelo contrário, algumas falas aqui ficaram assim, beirando, né? Tá na internet, né? A Folha de São Paulo está assistindo, a Veja está assistindo, né? Algumas falas daqui eu vou procurar até dar uma refletida em algumas frases, para atrapalhar um pouco aí o que a Folha e a Veja vão querer fazer. Foi uma plenária que teve emoção, energia, críticas, então essa pluralidade, teve lágrimas. Né? As lágrimas, elas chegaram perto na hora da referência ao genuíno e vieram para valer ali na fala do João. Então, o que eu queria dizer aqui agora é que, primeiro, a ideia de volta às origens é uma ideia sempre muito boa, mas desde que, aos 34 anos, a gente não queira ser aquele menininho da minha foto de 2 anos de idade, que eu era lindo, gente. Quando eu tinha 2 anos, até a minha foto da primeira comunhão, vocês não imaginam, né? Que lindo. Para aquela roupinha de branco, sabe? A gente tem que aprender a gostar do que nós somos hoje. Porque hoje nós temos mais musculatura, nós temos mais neurônio, nós temos uma experiência vivida, nós já temos o convívio do certo e do errado. Nós aprendemos na vida, na perda da ingenuidade, que a Luciana lembrou da fala do Hamilton, secretário de Cultura de Brasília, e nosso poeta Pedro Tierra. Nós perdemos a ingenuidade para fazer o exercício do poder. O exercício do poder, e o Norberto Bobbio é o meu guia de leitura para o meu mestrado de Ciência Política sobre democracia, liberalismo e socialismo. O Norberto Bobbio ele fala sempre em vulto demoníaco do poder. E eu sabia disso. Então, quando eu fui pedir lá para o Lula para não ir para Brasília, é que eu sabia que ia ter deslumbramentos. E teve. Como não ter? Opção, não ser um partido vocacionado ao poder. Vou fazer um relato aqui de uma pessoa que eu prezo, gosto muito, aprendi muito com ele, se chama Plínio de Arruda Sampaio. Ele liderou uma campanha eleitoral estadual, perdeu, foi para os Estados Unidos fazer uma temporada, e quando voltou, veio falar com Lula, e eu tive o privilégio de assistir essa conversa. Ele falava assim: Lula, eu estou convencido de que a nossa geração ela tem de preparar a vitória. Nós temos de passar 20 anos, e usou a linguagem bíblica, como profeta, a voz que clama no deserto. Eu acho que nós não devemos participar de eleições majoritárias, mas só proporcionais, talvez de senador. E foi. Daí eu vi o Lula responder. Mas, mais ou menos, era o seguinte, eu falei na hora do almoço, Plínio, eu saí da cadeia, da guerrilha. E você é uma das pessoas que ajudou a me formar no sentido da importância da luta institucional e parlamentar. Agora você está vindo dizer o contrário, para mim, que a luta institucional parlamentar não dá certo.
Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que não sei o quê. Então, nós sempre tivemos essa opção de esperar 20 anos ou 30 para talvez governar mais tarde com melhores condições. Isso, à primeira vista, parece o seguinte, ó, erramos na opção, a gente devia ter feito isso. Não. Porque se a gente tivesse feito isso, talvez já houvesse milhões de crianças que teriam morrido e não morreram por causa da nossa ação no governo. Porque nós incluímos, resgatamos da miséria. A questão da disputa de 2014 é eleger em São Paulo um governo que coloque esse Estado em sintonia com o avanço do Brasil nos últimos 11 anos e não como grande reserva de resistência contra o projeto de Brasil, de distribuição de renda, de combate à fome, de resgate da extrema pobreza. Então, que esse camping digital ele sirva também para a gente revigorar essa energia, sem deixar de fazer as cobranças internas e as críticas, os cuidados para não repetição das práticas danosas, antidemocráticas, que ocorreram, mas, sobretudo, sem perder de vista que nós estamos no meio de uma disputa e que, nessa disputa, o Brasil merece ter o momento em que um governo de distribuição de renda, de inclusão social, tenha São Paulo ao seu lado, tenha Minas Gerais ao seu lado, e não como trincheiras de resistência, como foi até agora. Obrigado, gente. Gente, para terminar, deixa só eu colocar aqui para vocês uma coisa. Há 2 semanas atrás, Paulinho, eu estive numa cidade chamada Crateús. Exatamente. E lá, um senhor agricultor, de mão calejada de bandeira, chegou para me agradecer, porque hoje ele tinha luz, porque hoje ele não precisava pedir dinheiro para comer, e porque o filho dele está na universidade hoje. E eu queria dizer que ele me agradeceu, mas que, na verdade, ele tinha que agradecer a cada um e a cada uma de vocês que está aqui hoje. Porque quando a gente tem um sonho só, é apenas um sonho. Quando a gente sonha junto, é realidade. Se hoje a juventude pode sonhar, se hoje um agricultor não precisa mais pedir comida no meio da rua, se hoje uma empregada doméstica pode viajar, uma dondoca se incomoda porque o aeroporto está lotado, se hoje a gente pode mudar a vida do povo brasileiro, é porque cada um e cada uma que está aqui hoje doou sua lágrima. É porque cada um e cada uma que está aqui doou o que a gente tem de mais valioso, a sua juventude. Eles doaram a juventude deles, eles são os grandes responsáveis por isso, e nós temos a grande responsabilidade de dar continuidade a esse projeto, de continuar mudando a vida do nosso povo, com socialismo, com feminismo, com a emancipação do nosso povo. Estamos juntos, estamos na luta, é Padilha, é Dilma, vamos para a luta! Tchau.